Bom dia a todas as pessoas que estão aqui no Meet. Vocês me ouvem bem? Tá, ótimo. Bom, eu queria primeiro agradecer, né, a Associação Veracidade Maitá Atis pelo convite, especialmente no nome do Guilherme, que ficou me mandando vários e-mails sem receber resposta, a princípio, mas depois acabei respondendo. Muito feliz de estar aqui. Acho que como o Guilherme apresentou aí no começo, eu não sou uma especialista em ATIS, então vocês muito mais do que eu conhecem a ATIS, né, assessoria técnica, mas enfim, eu tenho pensado em vários elementos aí do risco e acho que é legal compartilhar com vocês. Entendo que esse é um momento bem especial para a ATIS, né, especialmente porque agora, mais do que nunca, a ATIS pode se articular com políticas públicas, né? E eu entendo que para a redução de risco e para a construção das infraestruturas, ter investimento público é muito importante, né? E ter investimento público é muito importante, especialmente porque essas áreas nunca receberam investimento público, né? Então, agora é a hora e a vez e a oportunidade de articular os melhores conhecimentos com os melhores investimentos para a gente produzir espaços mais não só espaços mais justos, mas também espaços mais adequados do ponto de vista ambiental, e vocês vão ver que minha a apresentação tem muito a ver com isso. Eu vou, então, compartilhar minha tela com vocês, só para a gente ver um pouquinho o que eu tinha planejado em conversar, embora a gente possa depois expandir bastante essa conversa no debate, tá? Então, é só para animar um pouco a conversa. Opa, espera. Aqui para conseguir enxergar vocês ao mesmo tempo que eu passo a apresentação. É, Bom, então, a ideia é a gente conversar hoje aqui um pouquinho sobre os riscos socioambientais e as estratégias de enfrentamento à degradação ambiental e vulnerabilidade social. Na verdade, são estratégias de redução de riscos, né? E eu vou abordar esse tema a partir da ideia de justiça ambiental e de território, né, que eu acho bem importantes. Eu estive aí não, né, vocês estão cada um em um lugar, mas eu estive em São Carlos há 2 semanas, na semana passada, né, semana passada eu estive em São Carlos junto com o pessoal do Cian Clima, que é um projeto que a gente tem, Mackenzie, São Judas, Federal do Rio Grande do Norte, a gente da Federal do ABC, especialmente, e o IEL São Carlos, né, especialmente para discutir a relação entre a infraestrutura e os novos riscos, né, ou o recrudescimento dos riscos relacionados às mudanças climáticas e como que a gente vai agir nos territórios por meio da implementação de infraestruturas adequadas, né, para encarar esses problemas, né. Então, fico feliz de voltar para olhar para essas cidades, porque as cidades médias do interior e acho que e mesmo de outros estados, né, que vão ser apresentadas aqui, são boas oportunidades para a gente fazer diferente do que a gente vem fazendo aqui na região metropolitana de São Paulo, né? Então, a minha apresentação ela vai ter esses 4 tópicos, meio rápido, né? Um pouco para a gente conversar sobre a produção social do risco no Brasil, e eu entendo que é um pouco o que embasa a minha fala, de dizer que, afinal de contas, a gente precisa de investimento público em determinadas áreas, né, e a gente precisa concentrar, sempre as minhas falas são um pouco nesse sentido, né, que uma parte importante da ATIS é também política, né, de requerer que os territórios que nunca foram tratados sejam esses agora, aqueles com foco, tanto do ponto de vista dos investimentos municipais como estaduais, e agora com a oportunidade dos investimentos federais. Vou mostrar um pouquinho a limitação das políticas públicas e das ações das últimas décadas, né? Então, embora pareça que a gente está, digamos assim, diminuindo vulnerabilidade social e nas médias está mesmo, né? Mas a gente continua reproduzindo situações de extrema vulnerabilidade e, portanto, de extremo risco. Vou falar um pouquinho de justiça ambiental, né, o que conceitualmente a gente vai entender por justiça ambiental e por que é importante mobilizar
esse conceito para trabalhar no território, e aí vou trazer, e aí especialmente vou trazer algumas questões que vêm sendo trabalhadas não por mim especificamente, mas principalmente pelo pessoal do Lab Gris, que vi que o Joel está aí, conhece bem, né, o Fernando Nogueira, a querida Kátia, que nos deixou, aí agora vai fazer 2 anos, especialmente falando um pouco de cartografia, de mapeamento de risco e de algumas coisas que são interessantes e importantes a gente observar no processo de ATIS para a minoração do risco. Gente, vocês vão ter que controlar meu tempo aqui, que eu já vi que eu estou mais lenta do que o normal, mas vamos lá. Então, eu entendo, né, eu acho importante que a gente compreenda que a insustentabilidade, né, ou seja, a produção social do risco no Brasil, ela resulta de um duplo processo de produção do espaço, né? Então, primeiro, vocês sabem muito bem disso, né? A gente tem uma grande desigualdade no acesso às áreas com infraestrutura, né? Então, as populações mais pobres, elas são levadas a ocupar as áreas de fragilidade ou de interesse ambiental, então isso é um fator da produção de risco, e por outro lado a gente tem uma baixa capacidade de oferta, né, dessas infraestruturas na cidade como um todo, então a gente tem uma desigualdade na distribuição de infraestrutura, áreas com muita infraestrutura e áreas com quase nenhuma infraestrutura, e a gente tem uma produção de passivos ambientais em ambas as áreas, né, ou seja, nas áreas em que a gente ofertou infraestrutura para cidades, a gente ofertou estruturas inadequadas, do ponto de vista da redução de riscos, muitas vezes com base no que havia de melhor na ciência naquele momento, mas muitas vezes importadas e sem uma relação muito forte com os nossos próprios processos, né, ambientais, de uma forma geral, e, por outro lado, vastas áreas das cidades nas quais a gente mal implantou infraestrutura, né, então, esse duplo processo de produção do espaço, ou seja, a gente leva as pessoas, né, a gente produz uma cidade sem urbanificação nas periferias e a gente produz uma cidade com infraestrutura inadequada nas áreas mais centrais. E isso vai gerar todos esses processos que vocês conhecem, os processos de inundação, de escorregamento, riscos tecnológicos, poluição, um farto rol de riscos a que as populações da cidade como um todo estão sujeitas, mas obviamente com uma exposição muito maior na periferia, né? Então essas fotos só são para a gente mostrar como, mesmo nas áreas com infraestrutura, a gente tem uma infraestrutura que é muito inadequada para olhar para os nossos problemas. E, obviamente, esse duplo processo de produção do espaço vai gerar um duplo passivo urbano-ambiental, né, um duplo passivo na produção dos riscos. Então, nas áreas de maior valor do solo, de localização privilegiada, os tais dos bairros consolidados, e aí a gente vai ver isso, eu estava conversando aqui antes, né, que eu estava procurando umas imagens de São Carlos, e obviamente, quando eu coloco qualquer imagens risco São Carlos no Google para olhar as imagens, o que eu vejo são imagens de riscos associados às áreas com maior valor do solo, localização privilegiada, o bairro central, e tudo mais. E, obviamente, nessas áreas, e isso não acontece só em São Carlos, a gente vai ter uma apresentação de São José, e eu tenho certeza que São José é assim também, em Belém, em qualquer cidade brasileira, a gente vai ter essas áreas com uma infraestrutura incompleta, né, especialmente relacionada aos sistemas de esgotamento sanitário, que não estão, né, na maior parte das cidades, e uma infraestrutura inadequada, né, com uma ênfase excessiva nas infraestruturas cinzas, impermeabilização do solo, e muitos problemas em relação ao manejo de águas pluviais. Agora, nas áreas periféricas, né, nesses bairros em consolidação, existe uma total ausência de urbanificação, e urbanificação, para quem é do direito aí já deve ter ouvido falar, mas muitas vezes nós, arquitetos, não fazemos essa diferenciação, né, a urbanificação é o ato de produzir infraestrutura no processo de urbanização, né, então, a urbanização ela é um processo que pode acontecer com ou sem infraestrutura, mas a urbanificação é o ato de produzir infraestrutura
nos processos de urbanização. E essa ausência de urbanificação, ela é basicamente exclusiva das áreas periféricas ou dos bairros em consolidação e expansão urbana. Nesses, a infraestrutura é muito incompleta ou inexistente, muitas vezes ela chega de forma conflituosa em muitos espaços, quando ela chega. Né? Se a gente olhar para as políticas públicas e para as prioridades das políticas públicas dos vários setores, a gente vai ver que muitas vezes uma área da cidade chega água, na outra chega drenagem, na outra chega habitação, elas nunca chegam juntas para trabalhar em conjunto nesses territórios periféricos, né? Isso quando elas chegam. Então, eu entendo que é aqui que a gente precisa focar, como eu disse anteriormente, né? Todos os nossos esforços intelectuais, de projeto, de ação política, né? Eu não precisaria falar isso aqui num fórum de ATIS, né? Vocês provavelmente estão fazendo isso, embora também haja ATIS nas áreas centrais, e isso é muito importante, né? Dentro de áreas ocupadas. Mas aqui eu entendo que tem uma ação do poder público de investimento que é muito importante, porque construir infraestrutura, como vocês sabem melhor do que eu, é muito caro, né? E, portanto, construir infraestrutura sem Estado é um desafio que é muito difícil de ser alcançado. Então, se essas áreas são as áreas que a gente precisa focar, né, a gente pode dar uma olhadinha em como isso tem sido feito nas últimas décadas, né? Então, se a gente olha aqui, né, por exemplo, para o mapa do índice de vulnerabilidade social do Brasil entre 2000 e 2010, bom, depois vocês sabem que a gente nem tem direito dados, né? Ainda não dá para trabalhar com os dados do último censo, mas a gente viu que durante o período dos governos progressistas, aí, especialmente não, né? Quase exclusivamente os governos do PT, a gente teve, de fato, um avanço na garantia de direitos, né, e isso representou uma diminuição da vulnerabilidade social de forma, se a gente olhar para a média dos municípios, né, então tem uma redução expressiva da vulnerabilidade social, mas também a gente observa nesse mesmo tempo um avanço de situações de extremo risco, né, então, infelizmente, esse avanço em termos da redução da vulnerabilidade social não foi acompanhado necessariamente de um avanço em termos de infraestrutura em muitos contextos, né? Então, aqui só para mostrar para vocês um pouco como avança também a precariedade, né? Assim, duas fotinhos de Novo Gama, e muitas vezes uma precariedade produzida pelo Estado, né? E aí precariedade produzida porque em áreas com menor infraestrutura, com menor acesso, mais longe, bom, toda a história que vocês já bem conhecem, né, mas aqui entre 2010 e 2019, por exemplo, nas próprias políticas de atendimento, a gente vai tendo graus de precariedade e de inconformidade com a legislação ambiental, né? Aqui também em Porto Alegre, um adensamento muito grande das periferias, com um aumento das situações de risco. E é óbvio que esse aumento das situações de risco vai trazer cada vez mais a relação entre a vulnerabilidade, né, ou seja, as características dessa população que está nas periferias, e as áreas de suscetibilidade ambiental, provocando aí todas as situações de risco que a gente tem visto, que obviamente elas não nasceram, né, nesse século, elas nasceram com a própria constituição das cidades brasileiras, né, ou seja, tem gente em risco desde sempre. Eu não estudo outras cidades, eu estudo São Paulo, e São Paulo tem gente em risco desde que a primeira casa foi construída, já tem gente morando em Talvegues e fundos de vale, né? Mas essa produção social do risco se acelera bastante
com o crescimento das grandes cidades, e se reproduz nas cidades médias. Então, vocês sabem também disso melhor do que eu, tem uma reprodução, ainda que em menor escala, dessas situações de risco que vão associar a vulnerabilidade às várias condições de suscetibilidade que estão dadas pela forma como o solo se produziu durante milhões de anos, né? Então, é um encontro, digamos, da suscetibilidade física com a vulnerabilidade social. E aí a gente vai ver essas milhares de cenas que a gente tem visto nos últimos anos e que têm se acirrado e que se acirram em relação às mudanças climáticas, porque, como vocês sabem, vocês já devem ter discutido aqui antes também, as mudanças climáticas, elas vão mudar os padrões de precipitação, em especial, e uma das grandes questões que a gente está conversando aqui, se não for a principal delas, né, os processos relacionados à água, né, então, muita água concentrada no tempo e no espaço, tudo isso vai levar à produção desse risco. Então, tanto essa imagem aqui de um escorregamento, né, dessa população em risco em Salvador, quanto essa imagem do Rio de Janeiro, ambas são produzidas por diferentes processos relacionados à precipitação, né? Essa aqui, provavelmente, como vocês sabem, uma precipitação que deve ter durado muitos dias, né? Então, a gente sabe que os escorregamentos, eles são oriundos de processos de precipitação que vão encharcando aquele solo até que o solo se desprende, né? Ou seja, você tem um movimento de massa, como os padrões de precipitação muito localizados no tempo e espaço, que vão provocar essas inundações aí rápidas e processos de enchente, de inundação e enxurrada, que são muito perigosos também para as populações que vivem nessas áreas, né? Então, você tem uma relação muito forte, e aí eu acho que esses últimos acontecimentos que a gente viu, por exemplo, no litoral norte de São Paulo, eles mostram muito bem como a vulnerabilidade e a suscetibilidade aqui colocam as pessoas em risco, não só porque as pessoas puderam se proteger, mas as cenas que a gente vê ali dos morros, né, de São Sebastião, elas são interessantes, porque algumas casas ficaram de pé, né? E quais são essas casas que ficaram de pé? Muito provavelmente as casas das pessoas que puderam construir suas casas com uma estrutura mais adequada àquela encosta em que a casa estava localizada, né? Então, obviamente, a relação entre vulnerabilidade e suscetibilidade é que provoca o risco. E aí, ainda falando das políticas dos últimos anos, e repetindo um pouco o que eu falei anteriormente, o que a gente vê é que essas políticas públicas, elas chegaram no território, né, elas chegaram, então, por meio de investimentos públicos, mas de forma absolutamente setorializada, né, ou seja, sem nenhuma integração dessas políticas públicas, reproduzindo alguns padrões também inadequados de infraestrutura, né? Então, é curioso, essa semana teve uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo, no qual enfim, os responsáveis, né, pelas obras públicas aqui de São Paulo estavam mostrando as obras que eles estão pretendendo fazer. E essas obras são obras absolutamente concentradas em grandes infraestruturas cinza, né, canalização de córrego e piscinão, e as poucas inovações em termos dos padrões de infraestrutura estão concentradas no centro expandido, ou um pouquinho para além do centro expandido, né, ou seja, se tem a periferia, ela é tratada como uma reprodução dos padrões inadequados de infraestrutura, aqueles que já estão superados em termos narrativos e em pressão, né, que as classes médias fazem, especialmente alguns movimentos ambientalistas de classe média vêm fazendo, né, para renovação dessas infraestruturas nos seus próprios bairros.
as prefeituras vêm atuando nas periferias, reproduzindo aqueles padrões totalmente inadequados, que já foram tidos como inadequados há muito tempo, né? Então, a prefeitura chega, as prefeituras, o Estado, ou as construtoras, enfim, quem quer que seja o ator ali, né? A gente também sabe que em alguns lugares os atores são vereadores, emendas parlamentares e outras formas de chegar no território, chegam reproduzindo alguns padrões inadequados de infraestrutura e de forma totalmente desarticulada com os outros setores, né? Então, o que a gente vai ver é que muitas vezes você tem habitação sem saneamento, sem drenagem, drenagem sem habitação, sem saneamento, saneamento sem as outras duas coisas, né? Ou seja, reproduzindo aí mantendo uma precariedade e produzindo muitas vezes novos passivos que vão precisar também ser lidados por essa população que está ali colocada, né? Então, eu gosto muito dessa foto, ela é horrorosa, né? Ela já é um pouco antiga, mas aqui é um projeto de canalização de córregos, como vocês podem ver, e aqui essas habitações, elas são as habitações que ficaram, né, porque as habitações que estavam sobre o fundo, em cima do fundo de vale foram removidas, muito provavelmente com pagamento de remoção puramente, né, agora melhorou um pouquinho, né, às vezes tem auxílio aluguel, mas enfim, aqui população que é removida, e aqui é a população que vai ficar, né, ou seja, essas casas ficarão aqui, independente do alteamento desse canal, né, ou seja, a gente sabe que esse canal está quase batendo nas janelas das pessoas e que provavelmente num processo de inundação que certamente virá para esse canal, a água vai entrar pela janela das pessoas, né, ela já não entra nem pela porta, ela entra pela janela e as pessoas depois vão ter que se virar para tirar a água de dentro da casa, ou seja, tem investimento público, né, muito investimento público, porque não custa barato construir infraestrutura, mas esse investimento público ele mantém muitos desses passivos ambientais e ele vai produzir novos passivos e vai manter pessoas na precariedade. Isso eu estou falando só do risco de inundação, né? Vocês imaginam os riscos relacionados à saúde pública que se mantém apesar dessa obra que está colocada aqui, né? E riscos à saúde pública daqueles relacionados aos animais sinantrópicos, né, rato, barata e outros, mas também relacionados ao sistema respiratório, né, em geral, essas habitações, elas são muito úmidas, com bastante mofo, e aí isso gera uma questão também de longo prazo bastante problemática para essa população. Então, uma das grandes questões que se coloca para a gente é como fazer obra, né? O que a gente tem que fazer como assessoria técnica, né? Como técnicos, o que a gente requer e o que a gente e como a gente faz esses processos, né? Como que a gente consegue fazer com que haja uma boa distribuição dos custos e benefícios, né, das políticas públicas, mas também ampliando os direitos das pessoas, né, e não consolidando passivos e consolidando riscos ambientais que muitas vezes continuam por conta dessas obras, né? Aí só para conversar um pouquinho com vocês sobre o conceito de justiça ambiental, né? Muitos de vocês já devem conhecer, né? Um conceito mais tradicional de justiça ambiental, né? Ele vai olhar para essa desigualdade na distribuição dos custos e dos benefícios ambientais entre as classes sociais, né? Então a justiça ambiental ela não está preocupada só com os custos do processo de urbanização, por exemplo, distribuição, o mais clássico da justiça ambiental é olhar, por exemplo, distribuição de aterros sanitários, de estações de tratamento de esgoto, e dizer que esses grandes equipamentos públicos, eles vão se localizar nas áreas onde a população mais pobre vive, né, então isso é um caso clássico de injustiça ambiental, mas ela também vai olhar para os benefícios, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, né? E eu tenho estudado isso bastante aqui em São Paulo, o fato de que cada vez mais existe uma concentração da
estruturação dos ambientes urbanos, das classes médias altas e das classes altas, por conta de uma leitura dos processos, ou uma leitura da insustentabilidade do processo de produção do espaço que aconteceu nas últimas, digamos, no último século, né? Ou seja, há um investimento público gigantesco nas áreas das classes mais abastadas de renda, digamos assim, e agora, por conta da insustentabilidade dessas obras que foram feitas ao longo de um século, as classes mais abastadas, de novo, estão requerendo que seus espaços sejam retransformados, né? E aí, tudo aquilo que vocês já devem ter ouvido falar e conhecem, soluções baseadas na natureza, restauração de rios, um novo convívio entre a cidade produzida, né, e a natureza, entre sociedade e natureza, tudo isso que é muito interessante, mas que vai fazer com que esses benefícios ambientais do processo, ou com que esses recursos socialmente produzidos pela sociedade como um todo sejam reaplicados nessas áreas de maior valor, né? Então, uma das questões-chave para a gente é dizer o seguinte, olha, tudo bem, a gente reconhece que existe um risco associado a esses bairros mais abastados, contudo, agora chegou a hora da gente investir esses recursos socialmente produzidos nesses bairros que nunca tiveram investimento público, né? Nesses bairros é mais fácil de fazer, é mais barato de fazer e é mais justo. Então, brigar por esses benefícios, né, e não só brigar contra os custos, é papel de uma ação de planejamento comprometida com a justiça ambiental. Além disso, né, mais atualmente, a justiça ambiental, especialmente por meio dos trabalhos do Schlossberg, vai dizer que existem outros fatores que também estão associados a isso e tem tudo a ver com a TIS, né, que é o reconhecimento dessas populações, né, e o reconhecimento das diferenças existentes nessa população, quer sejam populações tradicionais, originárias, populações negras, né, mulheres, né, uma questão de gênero muito forte, então reconhecer essa diversidade das pessoas que estão colocadas ali, reconhecer as suas várias demandas sobre a atuação, né, e a intervenção no seu espaço, garantindo a participação, né, dessas pessoas e também ampliando as capacidades que essas pessoas têm, né, e aí, o Schlossberg usa capacidades bem no sentido do Amartya Sen, né, então a ampliação das capacidades é a ampliação das possibilidades dessas pessoas participarem dos processos políticos, né, e dos processos econômicos que estão ali colocados. Então, eu quis trazer essa ampliação da ideia de justiça ambiental, porque eu entendo que tem tudo a ver com a TIS, né? Então, você amplia as capacidades dessas pessoas no próprio processo político de implementação da TIS, né? Não só garantindo a participação e reconhecendo as suas diferenças, mas também ampliando as possibilidades que eles participem de outros, como a gente pode falar, de outros, sábado de manhã é difícil, hein, gente? De outras arenas políticas, né? Não só a arena da ATIS, mas outras arenas políticas importantes de participação. Então, acho que isso reforça bastante o trabalho que vocês fazem. E, obviamente, que isso vai ter uma relação muito forte com o território, né? Esse território, esse espaço produzido e vivido por essas pessoas. E eu gosto muito da ideia de que a ação, né, o planejamento do território, ele é um planejamento para o território, né? Então é uma articulação das políticas públicas e a gente deve, como técnicos, na minha compreensão, trabalhar nessa articulação das políticas públicas no território, e isso não vai ser feito somente por meio de projeto, né? Isso demanda uma articulação institucional, a construção de arranjos institucionais importantes, dentro do Estado, né, o Estado nos seus 3 níveis federativos, e também por meio da ação
com o território e pelo território, né, compreendendo o território como esse lugar onde as pessoas estão. Então, trabalhar no território, que é o que a ATIS faz, né, eu entendo que é, de fato, essencial para que a gente garanta a justiça ambiental, mas que a gente também saia da ideia desse território como um espaço só de desenho de projeto, mas que a gente compreenda esse território como um espaço de articulação e de formação de arranjos institucionais importantes para que a gente atue no território, né? A gente vai precisar trazer vários setores juntos para conversar com a gente, né? Não vai dar para a gente conversar com um setor só, né? A gente vai ter que conversar com todos esses setores e incidir mesmo dentro do Estado, para que o Estado invista nessas localidades, né? Eu entendo que só a partir dessa relação, e eu acho que a gente está com tudo feito, né? Acho que a própria Secretaria de Periferias, né, de Territórios Periféricos, está um pouco nessa pegada, né, de tentar fazer uma articulação institucional e ao mesmo tempo que se articula com o território, e entendo que a gente vai ter um papel importante para contribuir para essas várias articulações, né, que são articulações horizontais, verticais, com o território, e especialmente na definição de prioridades, né, acho que a definição de prioridades de atuação e a definição de prioridades de atuação por meio do reconhecimento do risco vai ser bem importante para a gente, né, então, essa ideia do Acerralde que eu gosto muito, né, ela vai um pouco, digamos, sumarizar um pouco o que a gente deve fazer, entendo eu, enquanto técnicos, né, para fazer essas articulações, né, então, quais são as grandes premissas que a gente vai ter que trabalhar aqui, né, e que vocês já trabalham, mas, enfim, é sempre bom trazer um pouco essas coisas organizadas por esses autores, que acho que ajudam a gente a pensar e a produzir também narrativas, né, para como a gente vai se colocar frente a essas articulações necessárias, né, então, obviamente, a gente precisa falar sobre a democratização dos territórios, né, a gente precisa falar sobre terra segura, né, porque existem riscos que não são mitigáveis e as pessoas vão precisar ser realocadas em terra segura, e, portanto, a gente precisa controlar vazio, precisa controlar o preço da terra, tudo aquilo que a gente já falava há muito tempo atrás, a gente precisa reforçar esses aspectos, né, combater essa segregação socioespacial que está colocada nesse duplo processo de produção do espaço nas cidades. A gente precisa fazer uma defesa forte do acesso aos serviços urbanos, né, então, na reprodução do Minha Casa Minha Vida, a gente vai precisar batalhar bastante para que isso seja garantido, né, não só terra segura, como terra bem localizada e o acesso aos serviços urbanos, na superação, né, dessa desigualdade social, e aí, com destaque aqui para a nossa fala de hoje, né, nessa redução da vulnerabilidade social e proteção das áreas com suscetibilidade ambiental. Eu já falei pra caramba, nem cheguei no mapeamento de risco, já deu 40 minutos, mas vamos lá. Eu vou tentar, eu nem sei se eu acelero ou não, mas vamos lá. E, obviamente, a gente tem que endereçar, então, essas políticas públicas para a periferia. Gente, se vocês quiserem, vocês me cortam, tá? E esse enfoque integrado de ações para a redução dos riscos, tá? E aí, como a gente operacionaliza, né, essa redução de riscos? Na escala do território que a gente está falando. Então, aqui tem algumas, e a maior parte dessa parte da apresentação, eu vou passar para vocês esse manual que a CIADES fez junto com o LabGris, é muito legal, mesmo para a produção de planos populares de redução de risco, então acho que tem um material incrível ali para atuação de ATIS, né, então só vou chamar a atenção para alguns aspectos que estão lá, né, então, obviamente, a gente precisa entender qual é o tipo de processo que afeta o território, é inundação, é erosão, é escorregamento, esse escorregamento de massa, quais são os processos que estão colocados ali no território, né, muitas vezes, nós como arquitetos, a gente não consegue sozinhos identificar, né, eu sei que tem engenheiros aí também, muitas vezes a gente não consegue identificar sozinhos, então a gente precisa identificar muito bem quais são esses processos que afetam, quem está afetado, né, flora, fauna,
os próprios meios abióticos, né, se tem morro, se tem rio, como que se dá a exposição das casas, das áreas comunitárias, das infraestruturas colocadas ou não, né, a gente precisa olhar um pouco como quem que está exposto a esses processos, e quais são as evidências de degradação que são observáveis, né, por exemplo, eu vou mostrar aí para vocês algumas imagens depois, mas a gente precisa ficar muito sensível aos vários processos de degradação que estão colocados nesses lugares, né? Então, trincas, qualquer tipo de erosão, alguns escorregamentos, afundamentos que às vezes não são observáveis de forma muito fácil, né? Então, a gente precisa olhar para as nossas ocupações com um olhar muito apurado de como especialmente as infraestruturas e as casas estão se comportando frente aos processos de risco, né? Quais são os lugares que estão mais suscetíveis, né? Como são essas exposições, e aí olhando também para as populações que são expostas, né? Por exemplo, essa população, ela tem maiores ou menores condições de lidar com esse risco? Eu tenho pessoas mais idosas nesses lugares, né? Eu tenho muitas crianças, como é essa população que está vinculada ao risco? E aí, do ponto de vista do mapeamento desses riscos, vocês já devem ter visto que a gente tem três, digamos, grandes instrumentos de mapeamento de riscos que são colocados em três escalas. Interessa muito para a gente olhar aqui para a carta de risco, porque é essa que a gente muito provavelmente vai fazer em campo, né, vai fazer nos territórios nos quais a gente atua, mas é importante a gente também atuar, nossa, está faltando esse cedilha aqui, é importante a gente também atuar para requerer que os outros instrumentos sejam construídos, né, então a gente vai ter as cartas de suscetibilidade, né, que elas são cartas mais regionais e elas têm a ver especialmente com as características de relevo, geomorfologia, geologia a que determinada área está relacionada. A gente vai ter as cartas de aptidão geotécnica à urbanização, que elas vão fornecer alguns subsídios e informações para a gente, se é possível parcelar determinado solo e quais são as condições de parcelamento desse solo, ou seja, o que é preciso fazer caso existam condições específicas de parcelamento e de ocupação de determinada área, e as cartas de risco que vão ser exatamente essas cartas super localizadas e que vão indicar setores de risco dentro da ocupação. Então, esses R1, R2, R3 e R4, que vocês já devem ter ouvido falar bastante por aí, elas são produto dessas cartas de risco que estão localizadas nos territórios, né? A carta de risco, ela vai propor medidas de regulação e ela vai propor medidas de intervenção, inclusive dizendo se o risco é mitigável ou não e o que a gente precisa fazer para mitigar determinados riscos. Então, eu só trouxe, eu não sei porque eu fiquei com Super São Carlos na cabeça, né, mas porque vocês são de São Carlos, porque o convite veio de São Carlos, né, então eu trouxe aqui as cartas de suscetibilidade a movimento de massa e inundação, que estão disponíveis lá no CPRM, e a gente vai ver que os municípios que foram, de fato, obrigados a fazer, né, eles são municípios que enfrentam maiores ou condições mais expressivas de suscetibilidade, e, portanto, elas não estão disponíveis para o Brasil como um todo, né? Elas estão disponíveis para alguns municípios que enfrentam essas situações de forma mais expressiva, mas ela já traz algumas informações importantes para a gente. Então, São Carlos, a gente não tem uma carta de suscetibilidade de movimento de massa, mas a gente tem uma carta de suscetibilidade à inundação, ou seja, essa suscetibilidade, ela está colocada pelas condições do terreno, tá? Ou pelas condições que estão dadas pela geomorfologia existente.
A carta de aptidão à urbanização, ela vai ser muito mais detalhada do que a carta de suscetibilidade, porque ela vai trazer não só os processos, né, ou as questões relacionadas à suscetibilidade física dos terrenos, mas também a processos de intervenção nesses terrenos. Então, caso eu intervenha, caso eu faça um corte, um aterro, ocupe, quais são as condições necessárias para essa ocupação, né? Então, essa é uma carta de suscetibilidade que foi produzida lá pelo Lab Gris, né? Aqui, se não me engano, é Ribeirão Pires, já não estou conseguindo ler, mas, se não me engano, é Ribeirão Pires, e ela vai dar uma série de gradações de possibilidade de ocupação e condicionantes dessa ocupação, e a carta de aptidão, eu entendo que é um instrumento bastante importante para que a gente atue tecnicamente nos nossos territórios, né? A gente vai saber quais são os maiores riscos que estão colocados ali, por exemplo, para fazer um corte, né? Então, às vezes a gente vai em algumas áreas que a gente entende que elas são até tranquilas do ponto de vista da suscetibilidade, né? Então a gente olha e fala assim, bom, aqui do ponto de vista da suscetibilidade não tem grande risco, né? Se houvesse uma carta de suscetibilidade, provavelmente a suscetibilidade a movimentos de massa daria que aqui tem um risco muito baixo de movimento, etc. Mas às vezes a forma como a ocupação se deu, os cortes específicos feitos para cada uma das ocupações ali, para cada uma das edificações, vai produzindo riscos localizados que muitas vezes estão dados aqui na carta de aptidão, né? Para, olha, se você fizer um corte de mais de 1 metro, aqui provavelmente esse terreno não vai aguentar e ele vai sofrer um grau de erosão muito forte aqui e essa casa vai cair, né? Então, esses efeitos mais localizados, muitas vezes a carta de aptidão, na verdade, muitas vezes não, sempre a carta de aptidão à urbanização vai dar uma pista para a gente, né, dos riscos que estão associados aqui. Aqui é só, depois vocês olham, né, tem só uma legenda simplificada da carta de aptidão, que vai mostrar um pouco essas coisas. Bom, nessa área não se recomenda a urbanização, e, por exemplo, aqui, né, nas áreas inaptas à urbanização, são as áreas onde não se recomenda a urbanização e a implantação de edificações, pois apresentam alta suscetibilidade e histórico de ocorrências desses processos, né? As edificações existentes devem ser, quando possível, objeto de reassentamento. Então, aqui já tem uma indicação importante para a gente, nessa escala de 1 para 10 mil, se existe uma premissa mais geral de reassentamento, que obviamente a gente pode, caso a caso, olhar, mas a premissa para aquele terreno é que, obviamente, existem condicionantes muito fortes para a ocupação, né? Diferente do verdinho e do amarelo, que vão ser lugares que a gente pode agir tecnicamente para manter aquela área sem reproduzir passivos, né? Como eu estava conversando com vocês ali anteriormente. E aí, a carta de risco, né? A carta de risco, eu entendo que ela vai ser um instrumento bem importante para a TIS, porque ela vai olhar as condições lote a lote, casa a casa, as condições de risco a que as pessoas estão expostas, né? E, obviamente, também vai olhar para as condições dessas pessoas que estão expostas, né? E aí, lá nesse documento, eles vão chamar atenção para 4 aspectos, né? Então, esses aspectos do meio físico, né? Espessura do solo, tipo de rocha. Às vezes a gente vai, em algumas ocupações, a gente vê que tem um corte e a gente já consegue olhar nesse corte as várias espessuras dos tipos de solo que estão colocadas, né? Às vezes a gente tem um solo um pouco mais consistente na superfície, mas, por exemplo, o solo que está abaixo é um solo muito mole, e, portanto, se tiver um corte até ali, a gente sabe que vai ter um processo de subsidência, né? Ou então foi feito um corte numa linha de fluxo d'água natural, e aí essa linha de fluxo d'água, ela vai necessariamente comer esse corte, e essa edificação vai ficar em risco. Os aspectos bióticos, né? Uma das primeiras coisas que todo mundo que trabalha com risco observa é se tem bananeira, né?
uma das últimas ocupações que eu fui, tinha muitas bananeiras, e eu passei casa em casa, olha, gente, vocês têm que tirar a bananeira, né? A bananeira, ela traz muita água para a superfície do solo, e, portanto, ela vai aumentar os processos de vulnerabilidade que estão colocados aqui. Então, vocês querem plantar bananeira, tem que arranjar um outro lugar longe daqui para plantar bananeira, né? Então, tem todo um tipo de fauna que tá colocado, desculpa, de flora, que é mais apropriado ou não para garantir segurança para essas edificações, né? E aí, obviamente, isso que a gente estava colocando antes, né? O tipo de corte que é feito, se tem lançamento de lixo, como que a água como que a água é direcionada dentro do lote, e aí isso só vai poder ser feito mesmo numa escala muito local. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, seria super legal trabalhar com soluções baseadas na natureza em determinado lote, mas se as condições de infiltração relacionadas com a forma como o solo está colocado fizerem com que infiltrar a água naquele solo aumente o risco e não diminua, então as soluções baseadas na natureza relacionadas à infiltração não podem ser consideradas para aquele lote, né? Muitas vezes, quando a gente tem habitação em encosta, a gente não pode deixar ter infiltração, porque é justamente a água que vai fazer com que o solo se solubilize, né? Ou seja transformado em água e aquele morro desça. Então, as soluções, elas também vão precisar ser pensadas caso a caso, né? Então, especialmente a precariedade do sistema de microdrenagem, né? Tudo isso vai fazer muita diferença na constituição do risco que cada um dos lotes está envolvido. E aí, aqueles aspectos que eu dizia antes, né? Então, a fragilidade das moradias, famílias que têm muitas crianças, que têm idosos, portadores de necessidades especiais, essas condições, elas também precisam ser consideradas, porque elas vão implicar em uma maior vulnerabilidade daquela habitação, né? Então, esses 4 aspectos, eles precisam ser olhados caso a caso, quando a gente está num processo de assessoria técnica para as ocupações. E aí, só mostrando de novo dessa mesma publicação algumas imagens, né, que chamam a atenção para a gente quando a gente está em campo e elas precisam ser olhadas, né? Então, se eu tiver um muro com algum embarrigamento desse muro, isso quer dizer que, obviamente, tem uma água infiltrando aqui, empurrando esse muro, e que em breve ele vai cair. Algumas trincas de edificação aqui, muito provavelmente, porque aqui já tem uma subsidência desse solo aqui, né? Então, embora o solo ainda pareça bom, ele está mais baixo, isso provocou uma trinca, né? Os engenheiros que estão aí me corrijam depois, se eu estiver usando termos errados, né? Mas essas trincas em muro de contenção, né? Então, muitas vezes, o que as pessoas fazem? Elas mesmas fazem um muro de contenção de baixa qualidade, colocam entulho nesse muro de contenção, ou entre a terra e o muro de contenção, e não impermeabiliza direito em cima, então vai entrando água dentro dessa área de entulho, etc., e aí esse muro vai embora também, né, e vai provocando essas trincas. A gente vai ter, né, essas fraturas de solo, muitas vezes embaixo dessas áreas, e essas fraturas, muitas vezes, elas vão, parece que está tudo bem em cima, porque embaixo é que está comendo todo o solo, né, e logo vai cair, mas já estou terminando, gente, pode deixar. Construção sobre esses aterros, né, que a gente vinha falando antes, né, então, aqui a gente precisa garantir que esse aterro não vai cair, né, não vai ser levado pelas águas, né, a presença de árvores inclinadas, né, isso aqui é um indicador também de que essas áreas, de que a gente está perdendo solo, né, então, uma das grandes questões aqui em todas essas imagens é perda de solo, né, perda de solo por conta da água.
essas edificações construídas muito próximas do talude, né? Ou seja, se a gente tem uma perda de solo, essa perda de solo provavelmente vai impactar essas residências, né? E aí outras situações de risco que a gente precisa ficar muito ligado, né? Quando a gente vai fazer essa análise. Aqui eu só queria, eu não sei se vai dar para ver nesse, agora eu vou ter que dar uma, deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês verem. Isso aqui é uma das coisas que a gente mais vê, né? Quando a gente tem uma chuva, essa área é uma área. Vocês estão me ouvindo ainda? Então, né? Essa é uma área que a gente tem, em tese, baixíssima suscetibilidade, né? Ela é quase um morro muito aplainado aqui, mas essa chuva constante vai produzir essas vossorocas aqui que a gente vai olhando, e obviamente isso do ponto de vista dos acessos, da infraestrutura, da própria proteção das casas, vai criando riscos aí numa área que, em tese, não é uma área de risco, né? É uma área absolutamente apropriada para ocupação, a gente poderia ocupar essa área, contanto que a gente tivesse uma infraestrutura adequada, mas a perda de solo aqui, a cada chuva, é gigantesca, exatamente por conta da ausência das infraestruturas, né? Bom, e aí, só para terminar, né, eu acho que a gente precisa olhar para essas, digamos, diretrizes que o Ahern traz, e que eu gosto bastante para a implementação das infraestruturas. Eu propositadamente não trouxe elementos de infraestrutura verde, nem soluções baseadas na natureza, primeiro porque vocês podem achar aí em qualquer busca que vocês fazem, mas principalmente porque cada vez mais eu acho que a gente precisa sair das soluções dos grandes manuais, né, e pensar nessas diretrizes que estão ali colocadas, né? Então, a gente precisa estabelecer um conceito espacial para estruturar o planejamento dessas ocupações, né? Então, a gente precisa olhar para todos aqueles elementos e estabelecer uma lógica para a implementação das infraestruturas que estão ali colocadas, né? A gente vai ter que definir as estratégias dentro dessa estrutura, e isso só vai poder ser pensado caso a caso. Se a gente vai ter parque, se vai ter parque linear, quais são as medidas de drenagem que vão ser adotadas, se é solução baseada na natureza, se é uma solução híbrida, se é uma solução cinza em determinados casos, né? A gente vai ter que pensar isso sempre muito caso a caso. Obviamente que que as soluções baseadas na natureza e as infraestruturas verdes, elas vão trazer outros benefícios para além daqueles benefícios vinculados unicamente à função, né? Ou seja, se a gente puder trabalhar com essas infraestruturas, elas vão trazer outras funções de alimentação da fauna, de redução de ilhas de calor, de aumento da possibilidade de ter água durante o ano todo, aumento da umidade do ar, ou seja, elas têm várias funções, mas elas precisam ser pensadas, né, caso a caso, e a gente pode, então, desenhar para esses usos múltiplos, né, sempre que possível. E a gente precisa ir avaliando também, né, eu acho que a gente tem um momento que, obviamente, é importante que a gente pense nessas infraestruturas, mas elas também precisam ser avaliadas. E tem um outro ponto que eu quero chamar a atenção, que a infraestrutura, ela, digamos, a gente implementou infraestrutura ao longo do tempo para que a infraestrutura fosse praticamente algo que acontece sozinho. Então, eu implementei a infraestrutura, pronto, ela está lá, e a gente não vai precisar fazer nenhuma gestão dessa infraestrutura, né? E eu acho que a gente precisa virar a chave, eu acho que nas nossas áreas de interesse, isso já existe, mas ele vai precisar continuar existindo, que é essa própria gestão, né? Então, quanto mais eu tenho infraestruturas de uso múltiplo, né, para lidar com essas situações que a gente estava conversando antes, mais a gente vai precisar fazer uma gestão dessas infraestruturas e, portanto, trabalhar com a justiça ambiental, né, em termos de ampliação das capacidades, em termos de reconhecimento, participação, etc., também vai fazer com que a gente tenha uma população mais preparada para fazer a gestão dessas infraestruturas junto com a gente, junto com o Estado, né? Não sozinhas, mas de forma junta. Gente, era isso que eu queria falar, espero que tenha sido interessante e proveitoso para
para vocês e para a discussão que a gente vai ter a seguir, tá bom? Muito obrigada. Professor